E aí, galera, quarta aula sobre redação, texto dissertativo argumentativo. Agora nós vamos falar da escrita do texto. Até agora a gente falou do que é o texto, quais as partes que o compõem, o que a gente precisa antes de começar a escrever. Agora sim, nós vamos começar a escrever. Na quarta aula, nós vamos ver o que vai na introdução. Antes nós vamos revisar uma coisinha. Nós vimos que o texto tem 4 partes, que cada parte corresponde a um parágrafo. Então nós teremos 4 parágrafos, né? 4 partes, 4 parágrafos. A primeira parte é a introdução, tá bem? Show de bola. Então, no primeiro parágrafo do texto, que é a introdução, o que nós vamos precisar colocar? A introdução precisa de 2 coisas. 2 coisas vão na introdução. Primeiro, a contextualização e depois a tese. Lembra que eu falei na aula anterior que sem aquelas 4 coisas, que é o tema, a tese e os 2 argumentos, o 1 e o 2, a gente não consegue começar a escrever? Pois é, a gente precisa já na introdução colocar a tese. Vamos lá. Qual é o tema que nós estamos trabalhando? Vamos botar aqui em cima o tema para a gente lembrar. O tema do nosso exercício é impactos causados pela pandemia, algo assim, né? Na educação brasileira. Beleza. Nós tínhamos feito uma tese. A nossa tese era a seguinte: que a pandemia ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos anos iniciais. Nos alunos, né? Nos alunos dos anos iniciais. Essa é a nossa tese, tá? Beleza. O que é a contextualização? A contextualização é quando a gente vai trazer o tema. É a primeira frase do nosso texto. A gente vai trazer o tema, a gente vai avisar ao leitor sobre o que nós vamos tratar. Então a gente faz uma frase bem geral, assim, para chamar a atenção do leitor sobre o tema. Estamos falando sobre os impactos da educação brasileira, né, causados pela pandemia. Chegamos à conclusão, nosso posicionamento, que a pandemia causou um grande atraso, né, na leitura e na escrita, principalmente. Então vamos contextualizar desse tipo. A educação brasileira nunca foi considerada satisfatória. E recentemente ainda sofreu um forte impacto com a pandemia de coronavírus, que obrigou as escolas a adotarem o sistema de aulas remotas. Então, a contextualização é mais uma frase que eu vou fazer é a primeira frase do meu texto que eu vou informar o leitor sobre o que nós vamos falar. Porque o leitor não sabe que nós recebemos um tema. Então, nós temos que avisar esse tema na primeira frase do texto. Então, a gente traz uma contextualização. Qual é o contexto do meu texto? Qual é a situação que eu vou tratar? A educação brasileira nunca foi considerada satisfatória, ok, e recentemente ainda sofreu um forte impacto com a pandemia de coronavírus que obrigou as escolas a adotarem o sistema de aulas remotas.
A contextualização vai ser sempre uma frase para informar o leitor sobre o tema. A gente faz um apanhado histórico sobre o tema, rapidinho ali, ó, que nem eu coloquei, que a educação brasileira nunca foi considerada satisfatória. Eu não posso mentir, isso não é mentira. Isso, se perguntar para todo mundo, o pessoal vai dizer, em alguns lugares é boa, mas satisfatória no geral nunca foi. Então é uma coisa que todo mundo sabe. Eu não posso mentir, não posso inventar coisas, não posso dar opinião. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Então eu contextualizei. Uma frase é para contextualização, a segunda frase é para a tese. Eu anotei aqui a nossa tese de novo. E daí, com isso, nós vamos montar o parágrafo. Então vamos lá. Passando a limpo. Passando a limpo. Primeira frase já ficou bonitinha. Vou copiá-la aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V. A educação brasileira nunca foi considerada satisfatória e, recentemente, ainda sofreu um forte impacto com a pandemia de coronavírus, que obrigou as escolas a adotarem o sistema de aulas remotas. Então vamos lá colocar nossa tese para montar nosso parágrafo. Continua no mesmo parágrafo, né? A pandemia, vamos dar uma ajeitadinha aqui. A pandemia de Covid-19 ocasionou um grande atraso na educação brasileira, principalmente nos alunos dos anos iniciais, que não, vamos complementar, aprenderam a ler e escrever no momento ideal. Vamos tocar para baixo aqui, o nosso passando a limpo, para a gente vislumbrar melhor, visualizar melhor. Então a gente tira do centralizado, né? Eu estou fazendo aqui centralizado. Olha aqui o nosso parágrafo. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Ó, passando a limpo. Então, até aqui eu tenho a contextualização. Até aqui eu tenho a contextualização. Uma frase para a contextualização. Outra frase para a tese. E assim eu tenho o primeiro parágrafo, já que é um parágrafo, vamos usar um parágrafo aqui, né? Vamos dar o recuo aqui, ó. Né? Vamos dar esse espacinho aqui. Agora eu tenho a minha introdução. O texto tem 4 partes, tem 4 parágrafos. Eu tenho agora a minha introdução. Uma frase para contextualização, uma frase para a minha tese. Esse é o primeiro parágrafo do texto. E essa foi a 4ª aula sobre o texto dissertativo argumentativo.